Primeira Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo vem falando da ressurreição de Jesus. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se revestistes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando que a ressurreição de Cristo é algo que veio consolidar o evangelho de Jesus, né? E aqui ele vem nos advertir a permanecer firme nesta palavra. Aqui ele vem falando no versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o revestistes tal como vos tenho anunciado. Ele está dizendo que o cristão, o crente, não é apenas a pessoa ter fé em Cristo Jesus, não é só ter fé nele, né? Antes, eu e você, né, precisamos ter fé em Jesus Cristo, como revelado na mensagem integral do Evangelho. A fé que tal pessoa, né, tem em Cristo está sempre vinculada à palavra de Deus, à doutrina, né, de Jesus e dos apóstolos. Veja bem, a fé ela tem que ser algo além daquilo que nós apenas afirmamos crer. Ela tem que passar a fazer parte do nosso cotidiano, através das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas escolhas. Então, quando nós escolhemos, quando nós fazemos, quando nós agimos, tudo isso tem que ter esta fé como a base para que nós venhamos a viver segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina. Que doutrina é essa? Amar ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e amar a Deus, né? Aliás, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a base do Evangelho, ela tem que ser isso, né? Por esta razão, nós, eu e você, né, podemos ser descritos como um povo que se submete ao Cristo da Bíblia como seu Senhor e Salvador, que vive submisso à palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ser submissos à palavra de Deus. Ela tem que ser algo maior em nós. O Espírito Santo, ele tem que ter o controle e domínio. Irmãos, tem uma canção que fala assim: vem me visitar hoje aqui. Eu não sou contra a visita de ninguém, mas em relação ao Espírito Santo, no meu ponto de vista, assim, como eu sou um vaso moldado pelo oleiro, pelo nosso Deus, pelo nosso poderoso Deus, e a palavra diz que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Jesus, ele nos batiza com fogo, com poder, com o selo do Espírito Santo. Então, eu acredito assim, que como homem e mulher de Deus, como cristãos que eu e você somos, o Espírito Santo, ele não pode ser apenas uma visita em nossa vida. Ele tem que morar em nós. Ele tem que habitar em nós. A palavra de Deus diz que nós somos morada, habitação do Espírito de Deus. Como vasos de barros, né? Somos recipientes perfeitos para a glória de Deus. Por quê? Porque o orgulho, a soberba não tem vez com Deus. Deus, ele resiste ao soberbo. Por isso que ele nos fez de barro. Por isso que ele nos fez onde podemos ser moldáveis, né? Então, irmãos, nós que nos submetemos às reservas, né,
da autoridade da Bíblia, devemos observar os seus ensinos, confiar nas promessas, né? E acatar as admoestações, acatar as repreensões que o Espírito nos dá para que possamos crescer na sua graça, na sua presença. Então, a minha fé, ela tem que ser muito mais do que apenas um ato de declarar, ela tem que ser algo vivido na minha prática de vida, né? Então, um povo submisso, sem reserva à palavra de Deus, que usa, né, o poder de Deus, nós seremos muito mais do que vencedores. Nós seremos pessoas que verdadeiramente estamos andando com Deus. Por isso que é importante, né, receber este Evangelho, viver de maneira que venhamos a estar na presença do Deus vivo. E ele fala aqui, na sua declaração, que não deve ser entendido no sentido absoluto. Ou seja, Paulo, ele foi o último dos apóstolos no sentido de receber um mandamento especial através, né, de um encontro com o próprio Jesus Cristo. Hoje Jesus, ele pode aparecer para mim? Pode aparecer para você? Pode. Mas em forma de levar esta mensagem de forma excepcional, como os apóstolos, os discípulos de Jesus, Paulo, ele foi a última pessoa que teve esta incumbência, né, de consolidar tudo isso, né, de mostrar tudo isso. Lógico que eu hoje, eu e você, nós somos chamados a fazer parte deste reino. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, justa e verdadeira. Os apóstolos, eles seguem este mandamento, né? Por quê? Porque são os testemunhos de Deus para a minha e para a sua vida. E por esta razão, né, que o apóstolo Paulo, ele no Novo Testamento, ele vem nos trazer essa mensagem de confiança, de fé, de esperança, de que a gente permaneça firme na presença dele. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, infelizmente não teria muita razão da gente estar aqui, mas como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte, como ele mostrou que eu e você, apesar de sermos frágeis, fracos, mas se confiarmos nele, se de verdadeiramente nos convertermos a ele, buscar a palavra dele, colocar em prática a nossa vida, nós vamos nos tornar pessoas melhores nesta terra, né? E vamos influenciar outras pessoas a buscar a Deus. Essa é uma das razões porque Deus, ele chama um povo. Essa é uma das razões porque Deus quer a igreja do Senhor. É para chamar as pessoas a esta palavra. É para chamar as pessoas para se converter, para buscar a Ele de uma forma que não seja forçada, seja de livre e espontânea vontade de cada um daqueles que busquem a Deus. Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele procura um coração que está voltado para Ele. Ele sempre está procurando, sabe? Ele conhece, mas ele está procurando. Mas é necessário que este coração, ou seja, a minha vida, a sua vida, ou qualquer um que deseja andar com Deus, chame a Ele, busque Ele. Buscando, batendo é que a porta se abre. Buscando é que se encontra. Pedindo é que recebe. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe você. Não se desvie dessa palavra, leia a palavra de Deus, ore, busque estar sempre aprendendo cada vez mais. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus, ele te ama. Amém? Ele está voltando. Eu e você precisamos nos preparar para a glória dele. Fica na paz, Deus te abençoe.